Salve família, como é que tá? Sejam muito bem-vindos ao Depósito Itinerante de Cultura Inútil, o canal onde a gente descobre que tudo tem a ver com tudo. E hoje a gente vai falar de funk carioca. O funk carioca é o ritmo mais universal e ao mesmo tempo mais odiado do Brasil. Mas e se eu te disser que não é por conta das letras, e sim por conta da história? E a história do funk carioca tem a ver com uma guerra na África, com o desenho Caverna do Dragão, com a série Stranger Things, com uma escola norte-americana para cegos e surdos, e a luta contra a escravidão no Recôncavo Baiano. E essa com certeza é uma das histórias mais loucas que você vai ver por aqui nessa rede. Então se tiver coragem, fica por aí que eu te conto. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Arapé Malik, sou produtor musical, criador de conteúdo, e hoje faço parte do time de talentos da Fúria e sou videocolunista do UOL. E se é a primeira vez que você tá chegando por aqui, fica suave, é a minha também. Isso porque o meu conteúdo tá inteiro no Instagram e no TikTok, esse daqui é o meu primeiro vídeo pro YouTube. E é justamente por isso que eu já quero começar falando de música. Vai vendo, eu sou cria da música, cria do hip hop de São Paulo. E desde que eu comecei a produzir a galera da minha quebrada e estudar a história da música, eu digo uma frase que causa muita treta. O funk carioca atual, como ritmo, é a música mais universal e também a mais odiada do Brasil. Talvez você ache que o funk só é odiado por conta das letras ou por conta de ser um som desenvolvido na favela, mas isso aí é só a ponta do iceberg. Para entender isso, a gente tem que começar pela história do funk carioca, que começa pelo menos 1000 anos antes do funk carioca. Há mais ou menos 1000 anos atrás se constitui um povo no norte do país que hoje a gente conhece como Moçambique, um país lá no sudeste africano, banhado pelo Oceano Índico, ali de front com Madagascar. E até hoje esse povo é chamado de povo Makua. Guarda esse nome. O negócio é que esse povo vivia em guerra com um outro povo que ficava mais ao norte na África, que eram os negros muçulmanos. E há 1000 anos atrás, a principal arma de guerra desse povo Makua era um bastão, que era feito usando uma madeira específica, com uma técnica específica. E segundo a lenda, deixava esse bastão inquebrável. E é aqui que começa a parte legal. Muito provavelmente você já viu esse bastão. Personagens da cultura pop que usam o bastão como um instrumento de luta não são novidade, mas tem uma que é icônica. Em 1974, dois caras chamados Gary Gygax e Dave Arneson criaram um RPG, um role-playing game, aquele tipo de jogo em que cada um dos jogadores interpreta um personagem diferente e que cada personagem tem um poder diferente. E esse jogo que eles inventaram é justamente o jogo que os personagens do Stranger Things gostam de jogar durante a série, o Dungeons & Dragons. Esse jogo inspirou um desenho que passou aqui no Brasil por pelo menos 2 décadas, o Caverna do Dragão. Quem assistiu esse desenho lembra que ele tinha o Mestre dos Magos, o Vingador e 6 personagens principais, cada um com um poder diferente e com uma arma poderosa e mágica diferente. Chapéu mágico, escudo mágico, arco e flecha mágico. E aí é que tá, pra única personagem negra do desenho foi dada justamente a arma mágica do povo Makua, um bastão mágico e inquebrável. Calma que essa história vai chegar no funk, prometo. No século XVI, os portugueses colonizaram Moçambique e escravizaram boa parte do povo Makua e também escravizaram boa parte daquele povo muçulmano mais ao norte com que os Macuas tinham guerra, um povo que era chamado de povo Malê. Esse bastão que os Macuas usavam para enfrentar o povo Malê se chamava Lelê, e os movimentos que os Macuas usavam para manusear esse bastão, que era uma mistura de arte marcial com dança, aqui no Brasil acabou sendo chamada de Macuá Lelê, Maculelê, que é uma espécie de arte marcial e dança muito parecida com a capoeira, que até hoje é parte da cultura afro-brasileira. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá falando da época da escravidão, e tudo que pudesse ser usado pelos africanos em defesa contra os portugueses era proibido por lei, inclusive a capoeira e o maculelê. Em 1888 chegou a abolição da escravidão e agora estava proibido por lei escravizar outras pessoas. Mas não foi tão fácil assim. Em vários lugares do Brasil, senhores de engenho e fazendeiros simplesmente não respeitaram a lei, e vários deles, pasmem, entraram na justiça para tentar invalidar a abolição. E foi justamente o caso dos senhores de engenho do Recôncavo Baiano. Vários deles se uniram com a polícia e entraram na justiça para tentar manter a escravidão, mas uma das únicas coisas que eles ganharam foi proibir que os negros que fossem libertos comemorassem a abolição da escravatura em praça pública, até aparecer o Popó. E não é esse Popó, é esse aqui. Na cidade do Recôncavo de Santo Antônio da Purificação, um jovem com 13 anos, no ano seguinte, 1889, liderou a população negra numa festa para comemorar o fim da escravidão. E acredite, a dança usada nessa comemoração foi justamente o maculelê, que era proibido. O nome desse cara era Paulino Almeida de Andrade, ele ficou conhecido como Mestre Popó do Maculelê. Mas Arapê, que isso tem a ver com funk? É que sim, o maculelê é o
pai do funk. O toque usado nos atabaques para se dançar maculelê era um toque de candomblé, herdado das nações do Congo e da Angola, e era mais ou menos assim, ó. Vai, pega leve, eu vou ter que fazer essas brincadeiras várias vezes nesse vídeo pra vocês entenderem. Esse toque se espalhou pelos candomblés de todo o Brasil e ficou conhecido como Congo de Ouro. E esse toque é pai do funk carioca, mas calma que eu já volto nele, porque se eu falei do pai, agora eu tenho que falar da mãe. Assim como aqui no Brasil, os africanos que foram pra América do Norte também tiveram que lutar contra a escravidão. Se aqui as nossas lutas foram proibidas, lá elas foram proibidas também, junto com os tambores. Acredite, na escravidão americana, um negro ser pego com um instrumento de percussão dava pena de morte. E se os nossos primos da América do Norte não tinham mais os seus tambores, eles tinham as suas vozes. E mantendo as tradições dos cantos de luta africanos, é que nos campos de trabalho norte-americanos nasceram os spirituals, cantos que o povo negro norte-americano usava para se fortalecer. E se por aqui as tradições religiosas africanas acabaram se misturando com o catolicismo, por lá, essa mesma tradição acabou se misturando ao protestantismo. E na falta de tambores, essa característica percursiva da música africana acabou sendo aplicada em outros instrumentos, como as gaitas e guitarras, fazendo nascer o blues, e os pianos e órgãos das igrejas, fazendo nascer o gospel. Até que no final dos anos 40, um músico genial e revolucionário resolveu misturar esses dois estilos. Isso porque o gospel morava dentro das igrejas e o blues morava dentro dos bares. E o nome desse cara genial e revolucionário era Ray Charles. Aos 7 anos de idade ele começou a perder a visão por conta de uma doença que ele mesmo revelou que nunca soube qual era. Mas para impedir que a vida dele se perdesse no sul racista dos Estados Unidos, a mãe dele fez um esforço enorme para colocar ele na escola para cegos e surdos de Santo Agostinho, na Flórida. E sim, foi lá que ele aprendeu a tocar piano para mudar a história da música para sempre, inclusive a nossa. Misturando o gospel com o blues, ele criou um negócio chamado Rhythm and Blues, ritmo e blues. E essa música era tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que mesmo num país racialmente segregado, pessoas brancas começaram a pagar ingresso para ver o negrão tocar. O Rhythm and Blues do Ray Charles foi base para quase todos os estilos musicais que a gente conhece hoje como música negra norte-americana. Foi desse estilo musical que nasceu o rock and roll, o jazz, a soul music, que é uma música mais melódica, e um outro estilo que era bem mais pesado, que tinha essa pegada percursiva, essa pegada de batida, muito mais parecido com a música africana, o funk. O artista mais conhecido da funk music foi o James Brown, e esse estilo se tornou uma febre no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, onde milhares de pessoas dos anos 70 e 80 começaram a frequentar os bailes funk, principalmente no Rio de Janeiro. E se o funk nasceu da mistura de ritmo e blues, o próprio funk fez nascer outro gênero muito mais africano, que era a mistura de ritmo e poesia, como os itãs, jogos de palavras que já faziam parte de várias culturas africanas há milênios. E o nome desse gênero musical é justamente Rhythm and Poetry, R.A.P., o rap. E se os tambores de couro e madeira foram proibidos por lá, a vingança veio com tambores digitais. Rap é a definição de alguém cantando uma rima em cima de uma batida. E em 50 anos de história, o rap se tornou o estilo musical mais escutado no mundo. E em cada lugar que esse gênero musical pisou, ele acabou fazendo nascer um subgênero próprio daquele local, começando nos Estados Unidos. Em Nova York ele virou aquilo que a gente conhece como underground rap. Na Califórnia ele virou o gangsta rap. No Tennessee ele virou o Dirty South. E é justamente de lá o primeiro grupo de rap a ganhar um Oscar de trilha sonora na história. Daí ele foi pro mundo, na Inglaterra, drill e grime. Na Jamaica, o Raga. Na Colômbia, o reggaeton. Na Angola, o Kuduro. Já vou me estragar, podem falar, eu não vou mudar. Tenho a minha vida pra... Na África do Sul, a Amapiano. E no Brasil, calma que eu tenho que voltar lá nos Estados Unidos um pouquinho. Calma, lá em Miami, capital da Flórida, sul dos Estados Unidos, que é um lugar muito quente, praiano, acabou nascendo um subgênero do rap que foi batizado de Miami Bass. Um estilo de música pra dançar, pesado, pra curtir, onde as batidas do rap de Nova York eram aceleradas até o dobro da velocidade. Então se a batida de Nova York era assim, em Miami eles faziam assim. Vai, eu falei pra vocês pegar leve. E aqui, nos bailes black do Rio de Janeiro, quando a galera começou a cansar da funk music, foi essa batida que entrou no lugar. Como tudo que vem de fora, como cream cheese no sushi, recheio no croissant, a gente tinha que abrasileirar essa batida. E começou pela letra. Se lá no Miami Bass eles faziam Who let the dogs out? A gente aqui fazia só as cachorras.
Tudo que a gente conheceu como começo do funk carioca, na verdade foi a gente fazendo cover de Miami Bass. Como ritmo, essa música ainda era uma cópia de lá, som de preto, de favelado, que quando toca ninguém fica parado, mas só era brasileira nas letras, até chegar a macumba. Lembra do Congo de Ouro que eu falei lá atrás? Ele era mais ou menos assim, ó. Até que alguém teve a ideia de pegar esse ritmo que era das religiões de matriz africana e fazer ele com tambores digitais. Assim nasceu o tamborzão. Ninguém sabe muito bem quem foi. O registro mais antigo que a gente tem é do DJ Luciano, que ainda era um meio termo entre esse ritmo. Mas o fato é que a partir desse momento o funk não era mais Miami Bass. Unindo um subgênero de rap norte-americano com a batida do maculelê, o funk carioca a partir desse momento se tornava um ritmo legitimamente brasileiro. Agora vem cá, baseado nessa história que eu acabei de te contar de luta contra a opressão, já deu pra entender porque o funk carioca já começou tão odiado? Eu sei que tem muito mais treta nesse negócio, como a treta entre alta cultura e baixa cultura, que nada mais é do que uma treta para tentar colonizar a nossa cultura, ou uma visão colonizadora e católica que através de um moralismo cristão odeia as letras altamente sexualizadas do funk. Mas a parte que a gente tem que entender é que todo esse ódio não é só moral, é racial. Só assim a gente consegue entender por quê, entre milhares de festas de jovens com vários ritmos que acontecem no Brasil inteiro, nas quais também rola droga e sexo, é numa festa funk de rua frequentada por negros da periferia que 9 pessoas morrem pisoteadas por conta da polícia militar. Só assim a gente consegue entender por que o estilo de se vestir do funk é diferente no Brasil inteiro, mas é igualmente perseguido no Brasil inteiro, assim como o vestuário da galera do rap ou do samba, com pessoas negras do samba como João da Baiana, extremamente bem vestido, mas sendo preso porque estava portando um pandeiro. Só assim a gente consegue entender como num estilo musical que sofre tanta perseguição, as festas, a cultura e a música não morrem. Funk é filho e herdeiro da cultura de resistência negra brasileira e norte-americana. Como todos os outros elementos da nossa cultura, a primeira briga do funk é pra não morrer, a segunda briga do funk é pra não ser apropriado. Por exemplo, responde pra mim, entre os artistas mais conhecidos e bem pagos do funk, quantos eram negros no final dos anos 90 quando o funk não tocava em rádio? E quantos são negros hoje? Quantas pessoas negras são donas das produtoras e gravadoras de funk? Quanto dos milhões e milhões de reais que são gerados através do funk acabam realmente nas mãos das pessoas da cultura que criaram o funk? Pra terminar esse vídeo sobre o hip hop mais brasileiro que existe, vou terminar com 2 versos icônicos do rap do Brasil. O primeiro verso é do Mano Brown, do Racionais MCs. Há 6 mil anos até pra plantar, os preto dança todo mundo igual sem errar, agradecendo aos céus pelas chuvas que caem, santo Deus me fez funk, obrigado meu pai. O segundo verso vai fazer 30 anos, é dos MCs Cidinho e Doca, numa música que se chama Rap da Felicidade, e que 30 anos depois ainda é anseio da maior parte dos jovens negros do Brasil. Eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. 30 anos depois, ainda é pedir muito. Você chegou até aqui nesse vídeo enorme, muito obrigado! Se gostou desse bate-papo, deixa sua curtida aqui, salva e compartilha esse conteúdo nos seus stories e no seu WhatsApp. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Já sabia? Não sabia? E já que você chegou até o final do meu primeiro vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, manda esse bendito desse canal pra todo mundo, que não custa nada, e aperta o sininho pra poder receber o próximo vídeo, porque logo logo eu tô voltando pra falar dos assuntos que eu mais gosto: música, história, política, cultura e arte. É nóis!